viver e o Santos morrer. O orgulho que nem todos podem ter. E o Santos! Um ótimo dia para você que está acompanhando o canal A Voz do Santos, o canal que pretende dar voz ao torcedor do Peixão. Antes de mais nada, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, ativa o sininho, não esquece de ativar o sininho para você receber notificações de todo o nosso conteúdo nos seus dispositivos. Bora pra vinheta! Muito bem, o Santos está prospectando o mercado da bola, mercado de contratações, aproveitando essa parada para o Mundial de Clubes, para ver quais são os jogadores que são aí mais viáveis, né? Financeiramente, principalmente aqueles que estão sem contrato, aqueles jogadores que estão em fim de contrato. O Santos tem uma lista desses jogadores. Dentre esses jogadores está o Elinho. Lembra do Elinho? Jogou no São Paulo. Teve uma boa passagem pelo Red Bull Bragantino. E hoje está no Toluca do México. O jogador interessa ao Santos. Vamos ver aí qual que seriam as tratativas, né? Outro jogador também que interessa ao Peixe é Vitinho. Vitinho, atacante de lado. Uma vantagem do Vitinho em relação aos outros jogadores é que o Vitinho ele é um atacante de lado que ele atua pelos dois lados do campo, tanto na esquerda quanto na direita. Então seria uma boa aquisição. Eu lembro do Vitinho, jogava no Flamengo, jogou também no Botafogo e está sem contrato, né? Então seria uma boa prospecção, aí, uma boa aquisição. Outro jogador também que o Santos está de olho no mercado, lembrando que todos esses jogadores, galera, não tem proposta, não tem nada de concreto por enquanto, tá? É apenas um monitoramento lá que o pessoal está fazendo para alavancar essas contratações aí. O Santos precisa de reforço, isso aí é latente, e vamos ver o que acontece. Outro jogador é o zagueiro Adrielson, né? A questão do Adrielson é o seguinte: o Adrielson pertence ao Botafogo, está em outro clube, do John Textor, porém, o que acontece? O Botafogo deve ao Santos. O Botafogo deve ao Santos pelo Jair e deve ao Santos pelo John, e não pagou ainda. A gente fala, o Santos tem muitas dívidas, né? Tá aí essa questão do transfer ban lá, a questão do João Basso junto ao Arouca de Portugal, tem a multa do Pedro Caixinha, é uma coisa que dá vontade de sentar e chorar. Mas porém o Santos também precisa receber de quem está devendo para ele, né? Seria bom que houvesse esse remanejamento financeiro para que o Santos conseguisse também arcar com seus compromissos junto aos clubes que ele deve. Muito bem. Tem mais alguns outros jogadores aí que o Santos está de olho, né? A maioria deles da América do Sul. E vamos ver como é que se desenrola aí nesses últimos dias de Mundial aí. Agora vai começar a fase eliminatória. Logo acaba o Mundial e seria bom que o Santos, que se reapresenta amanhã no CT Pelé, sexta-feira, já tivesse aí em vias de trazer esses jogadores para no máximo em uma semana, mais ou menos, já tá com esse jogador, o Cachorro que faz a parte aqui do vídeo, né? Enfim, para que esses jogadores possam estar já à disposição do técnico Kleber Xavier. Vou falar um pouquinho para vocês assim, aproveitando o gancho do treinador, de como que eu tenho visto os jogos do Santos nos últimos dias, né? Nos últimos dias, não, na verdade, os últimos jogos do Santos, né? Eu procuro, sempre que eu vou assistir o jogo do Santos assim, ficar bem atento como que está a questão ali de entrosamento dos jogadores, né? O que foi aplicado durante o período de treinamento, né? Que está sendo colocado em prática ali dentro do campo. Então eu costumo sempre ficar observando o posicionamento tático do time, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa melhorar, aquilo que está bom também. Mas na maioria das vezes eu prezo muito por olhar
essa questão de que o Santos ele tem um distanciamento, às vezes, muito grande entre os jogadores, né? Tem coisas que realmente irritam muito o torcedor santista, e a mim particularmente, que é a questão de o Santos ficar tocando muito de lado ou tocando muito para trás, né? Que é uma coisa que João Schmidt e Diego Pituca fazem constantemente. Eu creio que seja por isso também que eles devam ter perdido espaço no time do Santos, no time titular, né? A gente pega algumas situações ali durante o jogo que são situações que deixam o torcedor nervoso de ficar assistindo o jogo. Teve um jogo, agora eu não vou me recordar exatamente qual jogo que era, não sei se era contra o Grêmio, eu acho que foi contra o Grêmio. Bom, enfim, uma cobrança de escanteio, né? Bate o escanteio curto pro lateral receber. O lateral não vê opções porque o time adversário está todo fechado. Toca no meio, o volante recebe, olha, não tem ninguém. Ou toca de lado. Aí a bola, aí toca pro zagueiro, o zagueiro toca pro goleiro. Do escanteio, gente. Como é que você vai acabar a jogada no goleiro? Entendeu? Esse tipo de situação é o tipo de situação que a gente vê que não foi treinado. Porque como é que um time treinado não tem opções ali na hora que tá atacando, né? Eu sinto muita falta ainda de passes verticais que quebram linhas. Geralmente, quando o time que defende está recebendo o ataque, ele tem um espaço ali entre o meio da defesa e a lateral. E uma infiltração, que é o famoso facão, que é o cara passar, fazer a passagem por trás dessa linha, obviamente que fora do impedimento, para que o atacante faça o passe entre linhas, justamente entre esse espaço, para quebrar isso da defesa. Isso gera muita oportunidade de gol, gera muita situação ali que o time pode chegar na cara do gol e fazer realmente jogadas que sejam produtivas, né? Outro fator, pessoal, que me deixa bastante irritado quando eu assisto o jogo do Santos é que o time não chuta pro gol. O time não chuta pro gol. Eu compactuo da ideia de que manda a bola na arquibancada, cara. Manda a bola na placa de publicidade. Publicidade é bom, né? Publicidade ali. Mas tenta. A questão é que o Santos não tenta. Os jogadores não tentam. Chuta pro gol. Isso é treinamento, e treinamento é repetição. Não foi treinado durante o dia? Fica um pouquinho mais ali. Treina o chute ao gol, treina a cobrança de falta, treina escanteio, treina a bola aérea defensiva, treina a bola aérea ofensiva. Enfim, treina, né? Repete e repete, que essa repetição que leva ao êxito. Então, assim, a gente vê que muitas vezes ali, principalmente, acontecia muito com o Soteldo isso, que era uma coisa que ele fazia muito e parou de fazer. E os outros jogadores que ficaram, que o Soteldo já foi, não fazem. Que a gente vê que tem uma abertura pro cara pegar e mandar o chute pro gol, e ele não manda, ele prefere o passe, entendeu? Então chuta pro gol, testa o goleiro, vê como é que tá o ambiente ali, o cenário durante a partida. Essa é uma coisa que precisa ser treinada. Mudando um pouquinho da água pro vinho, vamos falar aí da cortinaça de fumaça, até rima, né? Que chama-se Arena dos Santos, né? Alguns dias atrás aí o Neymar pai disse que fez a aquisição de um terreno na Praia Grande para a construção do novo CT dos jogadores profissionais e uma arena multiuso para o Santos com capacidade para 25 mil pessoas. Eu até pedi para o seu Neymar aí um pouquinho mais, né? Uns 30 mil, 35 mil aí para fazer a alegria do torcedor. Só que o presidente Marcelo Teixeira parece que bateu meio de frente com essa ideia, não quer abrir mão do contrato com a W Torre, que para mim é um tiro no pé, opinião pessoal. Eu não consigo ver a médio a longo prazo, né? Porque a gente sabe que isso daí demora muito tempo, né? Demanda muito tempo e muito dinheiro. A ideia de manter esse vínculo com a W Torre é para que seja derrubada a Vila Belmiro atual, que para mim, outra opinião pessoal, Vila Belmiro, gente, estádio da Vila Belmiro precisava ser tombado como patrimônio histórico de Santos.
porque é onde o Pelé jogou, onde o Robinho jogou, onde o Neymar jogou e aí joga. Muitos títulos, muitas recordações. É um pedaço importantíssimo da história do Santos. Mas aí não vai ser usado. Ele pode ser usado, né? Os meios para se chegar a esse tombamento histórico deveria ser muito conversado. Isso demandaria muito menos tempo e a gente teria ainda um estádio para jogar na Praia Grande e teria o estádio histórico da Vila Belmiro. Mas o que o Marcelo Teixeira deseja nessa negociação com a W Torre é que se demolisse toda a Vila Belmiro e se construísse um novo estádio para 30 mil pessoas. Detalhe que a maioria dessas 30 mil pessoas em pé durante 90 minutos, né? Porque senão não vai caber ali. O bairro, para quem já foi ali, eu já fui muitas vezes ali, o bairro o estádio é muito socado dentro do bairro, entendeu? Então as pessoas não têm muita ideia de fazer um negócio mais amplo, fazer algo mais maior, né? De fazer algo maior. Enfim, planeja-se para agosto agora o início das vendas de cadeiras e camarotes, porque a W Torre exige nesse contrato que seja angariado o valor de 200 milhões de reais para início das obras. Então é algo que eu creio que até 2028, 2030 mais ou menos, poderia ser concretizado, já que é algo a muito longo prazo. Mas aí fica a questão, o Santos vai ter 2 estádios? O Santos vai ter um estádio administrado pela W Torre e outro administrado pela NR Sports, que é a empresa que fez a aquisição do terreno na Praia Grande? Fica a questão, né? Fica estranho. E qual que é o estádio do Santos? É os 2, não é nenhum? Seria bom que numa entrevista coletiva o presidente Marcelo Teixeira esclarecesse essas questões para o torcedor. Falta ainda muita transparência sobre muitas coisas. Sobre Alexandre Matos, na entrevista de ontem, ele disse que não fará muitas loucuras, na verdade não fará nenhuma loucura, porque o Santos não tem condições para isso, de contratações mirabolantes, né? De jogadores caros, jogadores que não se enquadram na realidade financeira do clube. Porém, o Santos está de olho aí no mercado para realmente fazer contratações pontuais, em posições pontuais que o Santos precisa para ontem, né? Sobre essa entrevista do Alexandre Matos, eu gosto sempre de olhar o copo meio vazio, né? Por prudência. O que acontece? Quando chegou o Paulo Brax, vocês lembram do Paulo Brax, né? O discurso foi muito belo, né? As pessoas olharam e falaram, pô, esse cara é sério, né? Um cara que acho que... E deu no que deu. O cara mal deu as caras no Santos, pouco fez pelo clube e foi embora. E pro lugar dele, haja vista que ele não tinha saído ainda e veio o Pedro Martins. Então o Santos tinha a invenção de cargo, né? CEO do clube. O Santos não é uma empresa. Isso nem consta no estatuto do clube. Então, CEO é algo soa meio esquisito ali. Pedro Martins chegou com um discurso muito belo, encheu os olhos do torcedor, encheu o torcedor de otimismo, falou assim, não, agora a gente tem ali alguém nos bastidores que é um cara de vestiário, que um cara que vai chegar ali e vai né, dar aquele up na gestão de futebol do clube. E deu no que deu, né? Alexandre Matos é uma ótima aquisição para o clube. É um cara de história, é um cara que tem muitos contatos, é um cara que tem uma mentalidade muito diferente dos seus antecessores ali. Não é CEO, é diretor de futebol. Porém, o discurso foi praticamente o mesmo, né? Resgate do DNA santista, toda aquela história. Então, eu acho que para um início é bom a gente ficar pezinho no chão, ver como que ele trabalha, ver quais são os frutos que ele colhe dentro do clube, desse trabalho, para daí a gente tecer algum tipo de opinião sobre Alexandre Matos. Eu particularmente gosto da ideia dele no clube, mas vamos ficar atento aí, né? O torcedor não pode se iludir, como foi nos outros 2 casos, de que o cara vai chegar ali e vai
fazer e vai acontecer, né? Tinha gente que até, no caso do Pedro Martins, por exemplo, não suportava ele dentro do clube. Eu era um deles, porque as entrevistas dele foram trágicas. Um cara que é CEO de uma empresa que chega numa entrevista coletiva e fala mal da empresa que ele trabalha. Então, ficou muito feio. Ficou muito feio demais isso aí. Beleza, galera? Tendo mais notícias, mais atualizações, a gente volta com conteúdo aqui no canal para vocês se manterem sempre bem atualizados, bem inteirados do conteúdo do Peixão, beleza? Um grande abraço, um ótimo dia para todos, fiquem com Deus e fui!